Olá, você está assistindo o canal da revista Vária História e hoje nós vamos ter uma entrevista com a professora Lúcia Bastos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu queria conversar com você, Lúcia, sobre o seguinte: você tem um trabalho longo e muito importante para a história do Brasil sobre a independência. E nesse trabalho, você lança um olhar sobre a independência que foge de dois tipos de interpretação. Quer dizer, você coloca em cena o fato de que a independência era uma das possibilidades e de que não há nenhuma. Não havia um caminho traçado nessa direção. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco para os estudantes e para quem estiver assistindo, aos leitores da Vária História, sobre como é que você constrói esse olhar, como é que o historiador constrói esse olhar que evita essa perspectiva contemporânea e que faz um pouco o que o Evaldo diz que é calçar o sapato do morto. Né? E uma segunda coisa, eu gosto muito do seu trabalho, principalmente dos corcundas e principalmente de um capítulo que tem lá sobre os conceitos, e você fez esse trabalho em 92, eu acho. E naquele momento você estava fazendo uma coisa, inclusive, que era muito nova no Brasil, que era cruzar documento e a história dos conceitos. Então, também eu queria que você falasse um pouco, ao tratar desse olhar do historiador, como é que o historiador faz para tratar desse cruzamento entre o documento e o conceito, e esse olhar que traz a independência como uma das possibilidades, mas não como um destino dado pela história do Brasil. Obrigada, Heloísa. É um prazer estar aqui falando para a Vária História, especialmente para os alunos. Eu vou começar, quer dizer, com essa questão do olhar sobre a independência. Em verdade, quer dizer, esse trabalho, quando eu fui fazer o doutorado, eu sou professora de moderno e contemporâneo. E a gente trabalhava muito, né, com a Revolução de 1820, a Revolução do Porto, né, a Revolução Vintista. E tinham todos os livros, tinham aqueles chavões. Ela é liberal para Portugal, mas ela é absolutista no Brasil, porque quer fazer voltar a ser uma colônia. E era uma coisa muito simplista, né? Você não encontrava na historiografia algo que te explicasse, né, essa questão que eu vi um pouco como teleológica, quer dizer, começo teve a Revolução, depois nós vamos chegar na independência e pronto. E nesse sentido eu fui buscar documentos, fontes que me permitissem ter outros olhares. E eu acreditava que um dos pontos fundamentais da historiografia é que eles se calcavam muito no que aconteceu no Brasil. E com esse chavão só da Revolução do Porto, né, da Revolta Liberal. Com essa perspectiva absolutista. Né, eles são liberais lá, mas aqui eles querem manter o antigo sistema colonial, são absolutistas. E percebi também que as pessoas não liam uma coisa que era um documento oficial, que eu achava fundamental, que eram os diários das cortes. E que realmente é alguma coisa muito pesada, né? São vários volumes, com aquelas letrinhas pequenininhas, papel bíblia, né? Nas poltronas confortáveis do Instituto Histórico, de vez em quando você dava umas cochiladas e tal. Então, eu comecei pelos diários para sentir um pouco a posição dos deputados brasileiros, dos deputados portugueses, porque nós sabíamos que tínhamos eleito deputados, e comecei a perceber uma série de questões que não eram abordadas por esses historiadores. Mas eu achava também que trabalhar só com documento oficial era alguma coisa que não era possível. Eu fiz o doutorado na USP e eu já era, digamos assim, olhada de lado, porque eu trabalhava com história política. Como você disse, eu defendi a tese em 1992, trabalhar com história política naquela época era muito complicado, muito complexo. Notadamente na USP. Notadamente na USP. Então, eu, aconselhada pela minha orientadora, que era Maria Beatriz Niza da Silva, que já tinha trabalhado um pouco com os panfletos,
ela me deu essa segunda opção de fontes, de documentação, de trabalhar com os panfletos e com os jornais, né? E nesse sentido foi que o horizonte se abriu, porque você passa a ter uma documentação que era inédita e que te trazia uma gama de informações também muito pouco trabalhadas. Bem verdade que o Zé Honório Rodrigues trabalhou um pouco com os panfletos, mas ele torcia um pouco, ele pegava trechos, eu percebia que ele pegava alguns trechos de acordo com aquilo que ele queria, realmente bem com a finalidade que ele desejava. E aí eu tinha, quer dizer, aquela velha história o historiador tem as suas fontes, mas você não pode fazer uma história só assim. Então era preciso que eu tivesse uma abordagem, né, teórico-metodológica. E foi aí que eu comecei a ter contato com a história dos conceitos e com a história das linguagens políticas. Só que em 1992 nós não tínhamos nada traduzido. O Koselleck, né, era todo em alemão, eu não leio alemão. Então havia um texto na History and Theory, do Melvin Richter, que falava justamente dessa proximidade do Koselleck com o Pocock, o Skinner, já tinha um livro do Skinner, os fundamentos, né, traduzido. E foi aí, então, que eu tentei juntar, né, a questão dos conceitos, no sentido de como esses conceitos eles vão se ressignificando, né, como é que eles vão adquirindo uma nova roupagem, da mesma maneira percebendo, quer dizer, tendo uma preocupação, e isso aí vem da questão das linguagens políticas, de como os homens se percebiam naquele momento, quais eram as percepções deles sobre o próprio passado. Que é o calçar o sapato morto. Então, quer dizer, por quê? Porque você começaria a entender o processo da independência, não como a gente quer entender agora, né? Mas como realmente, não é como realmente aconteceu, mas como é que as pessoas estavam percebendo aquilo. E foi uma grande surpresa para mim quando eu li no Diário das Cortes que o célebre o projeto sobre quer dizer, a volta do exclusivo colonial, que nunca não era sobre o exclusivo colonial, era sobre as relações econômicas Brasil-Portugal, ele foi discutido uns 3 meses, depois ele foi engavetado, ele nunca foi votado. Ah, é? Então, né, você pode ter uma ideia, às vezes, aparece na documentação de uma recolonização política, e aí a importância de nós entendermos o significado, quer dizer, o conceito naquele momento, mas não uma recolonização econômica. E não o conceito como nós o entendemos hoje, né? E foi, então, dentro dessa perspectiva que eu busquei juntar os conceitos. Eu não fiz uma história dos conceitos, longe disso, né? Eu coloco até no trabalho que eu me inspirei na história dos conceitos, até porque eu não sabia, eu não tinha instrumentos teóricos para poder fazer uma história dos conceitos. Mas eu fiz mais uma história do vocabulário político. Uhum. E, nesse sentido, eu comecei a perceber, procurando nos jornais, eu digo, tem que ter, vamos encontrar a independência. Eu tinha alunos me ajudando na iniciação científica, né? Naquela época a gente copiava tudo à mão, eu tenho os panfletos copiados à mão também. É mesmo? Tem. A lápis, porque na Biblioteca Nacional a gente tinha que copiar a lápis, né? E eu comecei a procurar, e os alunos viraram e disseram assim, professora, não tem ninguém falando do 7 de setembro, do Independência ou Morte. Eu disse, porque, no fundo, ele não teve a representação que nós hoje atribuímos. E aí percebi, a única referência que nós tivemos foi no jornal O Espelho, no dia 20 de setembro, fazia um comentário, né? E depois, aí foi, lógico, aí você vai indagar, você começa a perceber que a própria documentação te mostra que o 7 de setembro só vai ser criado como dia de gala muito tempo depois. Quer dizer, a independência para ele já tinha acontecido quando você convocou a Assembleia Constituinte, que tem um sentido, ou então com a aclamação do imperador. E tem um dado muito documento importante. fala, mas a gente tem que saber perguntar. Mas a gente tem que saber perguntar. Então, eu acredito que foi um processo, quer dizer, eu comecei com documentos, mas
Depois da leitura desses documentos, eu acho que é isso que é o papel do historiador, é você saber fazer as perguntas certas, né? Às vezes erradas, ao documento. Né? E, nesse caso, eu fui buscar justamente, quer dizer, trabalhar com a história política. Eu não podia trabalhar com uma história política tradicional, porque eu ia começar a falar nome, data, chegar ao 7 de setembro, 12 de outubro, 1º de dezembro. Então, eu tinha que ter um instrumental que me permitisse uma interpretação, uma percepção das linguagens, uma compreensão do vocabulário político, né? A ressignificação desses termos e até fazer uma ponte com, naquela época, a gente já estava no século XX, com os acontecimentos que perpetuaram tanto o 800 quanto o próprio século XX. E foi aí que eu parei na história dos conceitos, na história das linguagens políticas e com os panfletos que me acompanham até hoje, com o projeto que nós terminamos, né, com o Zé Murilo e o Marcelo Basile, publicado pela UFMG, da Guerra Literária. Então, Lúcia, muito obrigada. Acho que os estudantes vão gostar muito. E eu acho que vocês devem continuar assistindo o canal Várias Histórias. Não percam os próximos episódios.